A Bíblia assegura o direito à legítima defesa e também garante a aplicação da pena de morte. Mas isso não seria uma contradição com a própria Bíblia que diz não matarás? Vamos começar lendo Êxodo capítulo 21, versículo 12, que diz o seguinte: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Então aqui nós temos a questão da pena de morte, que é um mandamento na Bíblia. Agora o capítulo 22, versículo 2, que diz o seguinte: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Percebe? Então a Bíblia fala da pena de morte aplicada àqueles que cometem assassinato, é chamado de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. E a Bíblia também fala sobre a questão do homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Mas a Bíblia assegura claramente a questão da pena de morte e também o direito à legítima defesa. O problema é que algumas pessoas imaginam que isso talvez seja uma contradição do mandamento que diz não matarás. Como é que nós entendemos isso? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, fica claro que a pena de morte fazia parte da legislação de Israel, bem como a questão do direito à legítima defesa. Agora vejamos Êxodo 20, versículo 13, que diz: não matarás. No hebraico é lo tiritzar, não matarás. Lo é um advérbio de negação, que se refere a uma proibição absoluta. O verbo ratzar aparece 47 vezes no Antigo Testamento e ele é traduzido por matar ou assassinar. Mas o sentido geral desse verbo se refere ao assassinato ou ao abate injustificável. Ou seja, a melhor tradução desse mandamento seria não assassinarás, porque tanto a pena de morte como a questão da legítima defesa não ferem de forma alguma esse mandamento. Por exemplo, o Antigo Testamento interlinear hebraico-português fez uma tradução literal da seguinte forma: não assassinarás. Portanto, concluímos que não há nenhuma contradição. A pena de morte, por exemplo, é um mandamento de Deus, não para que se assassine alguém, mas sim que se aplique a pena capital no caso de alguém cometer esse crime capital. Assim, as autoridades tinham legitimidade para executar essa pena no caso desse tipo de crime. Mas não há nenhuma contradição. Não assassinarás não anula o direito à legítima defesa e não anula a execução de pena de morte no caso de crimes capitais.